Olá! Esse vídeo hoje tá cheio de telespectadores reais aqui, tudo bom, gente? Tudo bem? Eu gosto quando eu gravo vídeo que tem gente junto, porque daí eu posso interagir com as pessoas, não fico parecendo uma maluca falando só para a câmera. Não que eu não tenha problemas com isso nenhum, mas enfim. Outro dia eu tava na mentoria, se você quiser fazer parte, inclusive, da minha mentoria, você botar ordem na vida, tem um link aqui embaixo, você pode vir para a mentoria. Mas eu estava explicando para as minhas mentoradas, num dos grupos, o quanto a gente perde de resolver conflitos de forma eficiente porque a gente não usa essa única ferramenta. E eu costumo dizer que isso aqui salvou meu casamento, e eu vou te dar o contexto que eu dei lá na mentoria menor, né? Porque lá na mentoria a gente tem mais tempo para trabalhar isso, porque são 2, 3 horas de mentoria. Mas aqui eu vou explicar uma coisa que eu acho que é muito eficiente, eu nunca falei disso em vídeos aqui no canal, mas eu acho extremamente útil. Vou dar um contexto, tá bom? Eu sou uma pessoa muito ruim, eu não sou uma pessoa muito boa, não. Eu tenho uma língua ferina, tenho um espírito crítico, Deus está dominando, trabalhando isso aqui, Senhor, reaviva aqui. Mas às vezes, né, gente, a velha mulher escapa. Meu marido também não vale muita coisa, então ele é uma pessoa também dura e uma pessoa que gosta de brigar. Bertotti é italiano, Bertotti gosta de uma discussão, ele quer ver o sangue ferver. Só que se eu entro numa briga, eu não saio para perder, entendeu? É aquela história de dou um boi para não entrar, mas dou a boiada inteira para não sair? Essa sou eu. E logo no início do nosso casamento, eu percebi que se a gente brigar, se a gente tiver questões ali e a gente for brigar, eu vou magoá-lo muito. Eu vou falar coisas das quais eu vou me arrepender depois. No meio do calor, ele não vai escutar o que eu tô falando, não vai ser eficiente. Aí eu vou brigar porque ele não tá me escutando, daí eu vou ficar nervosa, corro o risco de chorar, ele vai se exaltar. Uma briga, ela é um cenário perfeito para o caos, não tem entendimento. E na maioria das vezes, as brigas, a gente fica ali esperando o momento da gente falar também. As pessoas não se escutam, elas não estão assim ouvindo o argumento da outra. Então eu apliquei uma técnica de comunicação não violenta, que eu já contei para vocês delas aqui, mas quem é assinante da Tenda tem algumas aulas só sobre isso lá na Tenda. Tem link aqui se você ainda não entrou na Tenda. E eu explico os princípios da comunicação não violenta. E eu vi que aquilo ajudou demais a principalmente não ter aquele impulso de brigar e de falar sem ser escutada. Porque é o seguinte, quando a gente se comunica num relacionamento, seja ele amoroso, né, matrimonial, seja ele de trabalho, por exemplo, a gente precisa que a mensagem que eu estou passando seja assimilada pela pessoa e ela, depois de assimilar aquilo, me dá um retorno, eu preciso saber o quanto daquilo foi absorvido e como foi absorvido lá do outro lado. Pois bem, quando eu comecei a usar as técnicas de CNV, eu percebi que as coisas funcionaram muito, mas muita coisa escapava no meio do caminho. Eu falei 5 tópicos, você só pegou 3, faltam 2 e esses 2 são muito importantes. Aí teve um dia que eu tava primeiro ano de casado, gente, rapaz, primeiro ano de casado é muito ajuste pra fazer, entendeu? É a marca do sabão em pó que vocês vão escolher, é o tipo de filme que vocês vão assistir no final de semana, é quem dorme cedo, quem acorda tarde, rapaz, é muito ajuste pra fazer quando você casa, entendeu? E daí eu tava muito magoada, obviamente não lembro por quê, porque é alguma dessas mágoas que a gente fica e a gente não sabe por quê. E naquele dia eu resolvi escrever um e-mail, chegamos a esse ponto, Brasil, fui escrever um e-mail pra ele. E eu sou escritora, ensino pessoas a escreverem, se você quer aprender, inclusive, a escrever bem e ganhar muito dinheiro com isso, tem um link aqui embaixo também, eu te ensino a escrever livro em 30 dias. Eu falei, cara, eu vou escrever, porque eu sou melhor escrevendo, eu elaboro melhor escrevendo do que falando, e eu não quero brigar, eu não quero xingar, porque depois vai ficar magoado, e resolver mágoa é um problema. Quando você xinga alguém, é você martelar com um prego na tábua, daí você te pede desculpa, você tira o prego, mas a marca ficou ali na tábua, não queria. Então eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever, porque eu tô chateada. Isso era o quê? 2005, tá, gente? 2005. Faz quase 20 anos, a gente tá casada há 20 anos. E eu escrevi. Cara, eu escrevi assim, como se fosse um romance. Tô escrevendo aqui, ó, Jane Austen. Então, Jane Austen eu não escrevia assim, né? Eu escrevia na mão, mas enfim. Eu tava ali escrevendo. Nesse processo de contar o que eu tava sentindo, por que eu tava sentindo, o que eu tava esperando dele e tal, obviamente eu fui me acalmando. Por quê? Porque a escrita, ela não é um processo natural para o ser humano, como ler não é um processo natural, né? A gente fala naturalmente, a gente escuta naturalmente, é por instinto, a gente vai se desenvolvendo para isso. Mas escrever e ler são processos de aprendizagem que tem a ver com códigos, existe um esforço cognitivo.
É por isso que pessoas que escrevem melhor estão na frente das outras pessoas, porque elas se desenvolvem cognitivamente para uma habilidade que não é natural de todo mundo. Pessoas que leem estão na frente dos outros, porque elas desenvolvem uma habilidade cognitiva que colocam ela na frente das pessoas. Então, o que aconteceu? Eu percebi que naquele processo de ter que elaborar o que eu ia escrever, aí você coloca uma palavra, nossa, mas tá muito forte, não, essa não. Aí você vai escolher outra palavra, porque afinal de contas você não tá querendo ofender a pessoa, você tá querendo resolver um conflito, você tá querendo resolver um problema que surgiu naquele relacionamento. Eu comecei a escrever, escrevi, sei lá, 10 parágrafos, né, aquele monte de coisa, botei tudo ali. Quando eu acabei de escrever, é como se eu tivesse resolvido aquele problema internamente. Eu nem cheguei a enviar esse primeiro e-mail, esse primeiro desabafo, porque eu percebi que algumas coisas eu precisava elaborar em mim, eram problemas meus que eu estava vendo de uma outra forma, e só na hora de escrever, eu comecei a escrever ali, eu falei, cara, não tô resolvendo esse negócio aqui. Achei tão interessante aquilo para mim que em algumas discussões subsequentes que aconteceram depois, antes de brigar sobre aquilo, eu pensava, não, ok, eu vou escrever. Mas eu achava que aquilo estava sendo terapêutico para mim, sabe? Para eu poder elaborar melhor a minha questão, a minha mágoa, enfim, antes de falar com ele. Aí, às vezes, depois de uma primeira vez que eu escrevia, eu reescrevia e já estava melhor, estava mais fácil dele entender e eu mandava. Isso virou uma constante no nosso relacionamento. Por quê? Porque eu percebia que ao falar, muitas vezes eu ia estar tomada pela emoção de forma tão destemperada que eu corria o risco de não comunicar corretamente. E dele não ter a chance de ouvir tudo que eu queria falar, porque quando você está numa discussão, você quer que a pessoa absorva 100% do que você quer falar para ela. E no meio da conversa, ou esperando para responder, a pessoa não faz isso, né? Eu fiquei encantada com aquele negócio e eu comecei a fazer, aquilo se tornou um padrão, tanto que ele até brincava, nossa, quando eu recebo e-mail da Fábio, já fico meio assim, lá vai vir uma DR por escrito. Os nossos amigos riam e tal, mas na época eu não achei que isso fosse de fato alguma... foi um processo aqui que eu achei para elaborar. Quando eu me mudei para a Europa, 2013 ali, vocês lembram, vocês acompanharam na época, quem é aqui mais antigo no canal, inclusive, deixa aqui esse comentário se você é daquela época que eu ia pro YouTube, pro Space, né, YouTube Space lá em Londres e tal. Eu fiz uma classe, uma semana, teve um curso intensivo de Healing Writing, que eles chamavam. Escrita de cura, vamos falar assim, mas era escrita terapêutica. Eles chamaram de Healing Writing. E aquilo me marcou, foi 2014, faz 10 anos isso. Aquilo me marcou. Porque eles me apresentaram os conceitos, os estudos do James Pennebaker. Eu botei o nome dele aqui porque você lembrava do Penny, do macarrão Penny, sabe? Pennebaker, que eles falavam lá, James Pennebaker. Esse psicólogo, ele descobriu que alguns dos muitos traumas dos seus pacientes eram melhor elaborados quando esses pacientes escreviam de 15 a 20 minutos sobre aqueles problemas para ajudar a organizar as ideias e a reduzir o estresse. E ele chamou isso de escrita healing, né, de escrita terapêutica, escrita que cura, falando de escrita expressiva. E falou, o que eu tenho percebido é que quando eu recomendo que meus pacientes tenham um diário e que eles elaborem isso escrevendo, existe maior adesão ao tratamento, maior descarga de estresse, ajuda a organizar os traumas, os conflitos, melhora a autoestima, ajuda no fator cognitivo desses pacientes. E ele escreveu um livro sobre isso. Ele começou a falar mais disso no final dos anos 80, né, 1980, 1990. Foi também o boom dos livros de autoajuda, né? No final dos anos 90 ali a gente começa a ter muitos livros de autoajuda, fazendo com que as pessoas tenham processos ativos. Eu mesma escrevi vários livros assim que você tinha que escrever. Por que eu escrevi isso? Porque quando eu comecei a estudar o Healing Writing, ou a escrita terapêutica, eu percebia que alunas, leitoras, elas tinham um processo de resolução. Por que elas tinham isso? Porque quando você é obrigada a parar e pensar, porque lembra que escrever não é automático. Aquela escrita, ela não é para ser gramaticalmente correta. Aquela escrita não é para ter técnicas evoluídas de literatura, de neuro... Não,
É um momento que você senta, quieta no seu canto, num lugar protegido, num momento em que você sabe que vai ser só seu, e você vai escrever sobre tópicos específicos. Não é simplesmente um diário. Veja, as pessoas fazem diário desde que existe a escrita, tá? Diário na parede lá, as escritas que a gente tem de paredes, escritas rudimentares, e depois o papel, enfim, não é sobre documentar a sua vida, que é muito legal também, eu fiz isso por muitos anos, né? Eu tenho diários específicos, eu tenho diários da maternidade, eu tenho diários do meu primeiro filho, eu tenho diários sobre a minha questão corporal, eu tenho diários sobre a minha questão profissional, eu gosto de escrever sobre momentos específicos. Mas a escrita terapêutica, ela tem um foco, ela tem um objetivo ali, que é você trabalhar aquele tópico, que você sente sobre aquele tópico, como você entende aquele tópico, no que aquilo te aflige, como que você procura soluções para aquilo. Fazer isso de 15 a 20 minutos todos os dias, enquanto você está resolvendo aquilo. Fazendo dias seguidos, assim, não é, eu vou escrever hoje, daqui a um ano eu vou escrever de novo. Não é assim. Existe uma metodologia para você fazer isso. Mas esse processo, ele faz com que as pessoas sejam obrigadas a olhar o problema, porque nós temos a tendência natural a fugir da dor, tá? Ninguém gosta de dor, ninguém gosta de ter problema, não é nosso. Se o negócio está me incomodando, a minha tendência natural, a menos que eu esteja treinando para não fazer isso, a minha tendência natural é fugir daquilo. A gente busca aquilo que dá prazer, a gente foge daquilo que dá dor pra gente. Uma conversa desconfortável, vou fugir dela. Fábio, mas a mulherada gosta de DR. Não, ela gosta da excitação da briga, porque talvez foi criado num ambiente onde tinha muita discórdia, muita briga, aquilo é um vício emocional para ela. Então, ficar procurando discutir a relação não é porque ela gosta de resolver o problema, muito pelo contrário, é porque ela é viciada no problema, ela gosta do caos, da briga, ela se sente ali, é o jeito dela ter a atenção dela, ele ou ela, tem gente que gosta, em casa, por exemplo, o Bertoldi gosta muito mais de discutir do que eu, por exemplo. Mas tudo que traz algum desconforto, sobretudo emocional, psicológico, tende a ter uma aversão. A gente foge daquele negócio, entendeu? Só que quando você para escrever sobre isso, você é obrigada a encarar aquilo. Você é obrigada a olhar para aquilo e pensar assim, rapaz, esse aqui tá aqui no centro agora. Esse aqui é o meu problema. E você vai ter que falar sobre ele. E você vai ter que buscar as razões, o passado, as consequências, o futuro, a atuação dele na sua vida naquele momento. E ao se ver contemplando esse problema, você acaba por descobrir soluções e caminhos e desvios e porteiras que antes você, fugindo, você não estava vendo. É por isso que a escrita expressiva ou escrita terapêutica ou healing writing, como chamam, o nome que você quiser dar para isso, acabou sendo uma das ferramentas que eu mais uso em sistemas de mentoria, em sistemas de aconselhamento, porque você vê um resultado ativo. E eu vou te falar, até hoje eu faço isso. As nossas mais importantes discussões enquanto casal foram feitas de maneira escrita. Eu sento, eu elaboro, eu escrevo, eu escolho as palavras, a frase, o tom, a ênfase. Claro, o fato de eu ser escritora faz com que eu acabe fazendo sempre uma peça literária. Porque eu penso, se eu morrer, gente, e alguém achar meus escritos, pelo menos que sejam muito bem escritos, né? Porque tem a vaidade da escritora. Mas não é esse o objetivo. Você vai escrever o que te vier à mente, como você está sentindo, como você está entendendo aquele negócio. Só que nesse processo, eu às vezes encontro as soluções para o problema que eu não tinha pensado. E eu facilito para outra pessoa compreender aquilo. Se eu tiver que fazer discussões importantes, se eu tiver que brigar com vocês, gente, fiquem sabendo, farei isso por escrito. Minha equipe está aqui, maravilhosos. Tudo querendo dormir aqui, enfim, mas enfim, estão aqui maravilhosos. Mas eu vou escrever, por quê? Porque quando eu escrever em detalhes, você vai ter a chance de ler tudo aquilo, de assimilar aquilo, muito mais do que eu falando. Maiara ainda fica, o que? Vou anotar. Não. Tá aqui, tá escrito. Quando você faz isso no seu relacionamento, as chances do seu companheiro, da sua companheira, entender melhor o que você quis dizer e poder te dar uma resposta adequada, seja por escrito ou não, porque daí lembra que eu tô falando com você, né? Você que tá tendo esse conhecimento agora. Então você que aplica, espera que o outro tenha o tempo dele de aprender isso e aplicar. Não vai impor as coisas pro outro, porque o outro não tá sabendo disso. Quando você faz isso, você dá a chance da pessoa entender muito mais aquilo que você está tentando transmitir.
Escrita, para mim, ela é uma ferramenta de elaboração de traumas, de conflitos, de processo de autoconhecimento. É por isso que quando eu vejo os alunos do Escreva Seu Livro em 30 Dias, né? Eu acho que é o meu curso de escrita mais famoso, onde as pessoas conseguem escrever um livro em 30 dias com a técnica que eu desenvolvi, que é a técnica que eu mesma uso para escrever meus tantos livros. Se você quiser, inclusive, está aqui embaixo o link. Você pode escrever um livro em 30 dias, tem um planner para você ir acompanhando, as aulas são hiper didáticas. Mas muitas vezes você quer se expressar com clareza. E isso faz com que você se desenvolva, o seu cognitivo se desenvolve, você aprende mais palavras, você aprende formas de tornar mais efetiva essa comunicação. Escrever é uma maneira de resolver conflitos. Eu brinco que isso salvou o meu casamento, porque se eu fosse falar todas as vezes o que eu queria falar, no tom que eu queria falar, no sentimento que eu queria falar, isso certamente teria trazido muitas mágoas que até hoje estaríamos lutando para curar. Mas ao escrever, eu não só pude me tratar, como eu tornei a nossa comunicação muito mais efetiva. Eu queria te fazer o convite para você tentar praticar a escrita terapêutica, o healing writing, essa maneira de você colocar para fora, colocar no papel aquilo que está atormentando a sua cabeça. Você tirar daqui, ó, tiro, bota aqui para fora e você vai dar chance ou não da outra pessoa entrar em contato com aquilo que está te apocanhando aqui. Tenta isso, me conta aqui nos comentários se você... E se você quiser que alguém saiba disso, manda esse vídeo. Encaminha esse vídeo para essa pessoa para que ela possa também praticar. De repente aquela pessoa que está ali, ó, te enchendo a paciência, briga, chora, aquela discussão. Fala, vamos tentar isso aqui? Vamos tentar discutir agora de uma maneira mais, né, por escrito? Eu te prometo que os seus relacionamentos vão mudar a partir dessa adesão, a partir dessa técnica. E se você quiser ser meu aluno de escrita, para escrever bem, para ganhar mais, se você quiser aprender a escrever comigo, os links estão aqui embaixo, eu te espero lá para a gente resolver a nossa vida escrevendo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.